Vou fazer uma síntese, porque o tempo é escasso, para aquilo que encontramos. Terão todas as referências aqui, facilmente, aliás, encontráveis, sobre cada um destes aspectos, porque a questão, naturalmente, que serviria para nós, sendo uma questão de caráter científico, que pode depois permitir, digamos, ter informação mais concreta para que os próprios decisores políticos possam ponderá-la, mas que é esta que existe neste momento. A primeira questão, se os homossexuais podem ser bons pais, e todos, a parte, digamos assim, há vários estudos que aqui estão enunciados e várias tendências claras. A resposta baseada na evidência científica é clara de que sim, que os pais e mães homossexuais apresentam resultados iguais aos pais e mães heterossexuais no que diz respeito às competências parentais, desenvolvendo com as crianças relações de qualidade e proporcionando-lhe um contexto familiar seguro e favorável ao seu desenvolvimento. E tenho aqui, enfim, não seria impossível estar a enunciar os estudos, vou deixar-vos e temos aqui depois para distribuição todo este trabalho que foi feito. Esta era uma questão importante. Depois havia a questão do padrão relacional dos homossexuais ser compatível com a educação de uma criança. Muitas vezes há ideias que são estabelecidas na sociedade acerca destes assuntos e, por isso, há uma parte de evidência científica sobre também estes aspectos, sobre a desejabilidade nas famílias homossexuais de quererem relações românticas duradouras e estáveis e sobre a questão da violência, inclusivamente, nos casais homossexuais, sugerem que a violência também em relacionamentos homossexuais ocorre numa percentagem semelhante à dos casais heterossexuais. Em conclusão, para esta área, mais uma vez vou aí rápido, mas é mesmo assim, é que o padrão relacional dos homossexuais no que diz respeito às suas relações românticas é tão saudável quanto a dos casais heterossexuais, que não existe evidência de que os homossexuais não estabeleçam relações de afeto duradouras, estáveis e de compromisso, independentemente da sua orientação sexual, compatíveis com a educação de uma criança. Terceira pergunta. Se as crianças precisam do pai e de uma mãe, esta é uma questão que tem sido levantada muitas vezes, sobre a questão do direito natural, que é um argumento que tem sido muitas vezes trabalhado também, e sobre a qualidade das relações familiares. Destaco aqui que há valores em famílias muito semelhantes em questões como a vigilância parental, a preocupação, a resolução de problemas, a disponibilidade, o respeito pela autonomia dos filhos e a qualidade da vinculação, e que para esta questão os vários estudos que encontramos, como eu disse, aquela evidência que escolhemos claramente dentro daquela mais robusta, também indicam que para as crianças é mais importante a qualidade da interação com os pais e a qualidade da relação entre os pais do que o seu género ou orientação sexual. No que diz respeito à qualidade das relações pais-filhos e entre o casal, as famílias homoparentais são similares às famílias heteroparentais. Questão seguinte sobre, e esta é uma questão de facto também muito importante, que é sobre se a homoparentalidade põe em causa o desenvolvimento psicológico das crianças. Esta é uma dimensão fundamental, porque há estudos sobre isso. Se as crianças se desenvolvem da mesma maneira que os seus pares em termos psicossociais, e aqui há muitos estudos que vão desde questões relacionadas com a autoestima, o funcionamento cognitivo, a competência académica e por aí fora, o consumo de substâncias, o ajustamento psicológico, a relação com os pares, as relações românticas, o comportamento sexual, resultados escolares, e por isso aqui há talvez a área que tem interessado mais os investigadores e também com o desenvolvimento social e o relacionamento interpessoal, e temos também um conjunto de estudos que de facto tocam muito diretamente a questão do relacionamento social e do relacionamento interpessoal. Há aqui também a ideia de que as relações e os processos intrafamiliares são preditores mais importantes das relações com os pares do que as variáveis estruturais com o tipo da família. E por isso a resposta, digamos, a esta questão, envolvendo todas estas dimensões, é de que as crianças e adolescentes criadas em contexto familiar homoparental apresentam um desenvolvimento psicológico, cognitivo, emocional e social saudável, tão saudável quanto todas as crianças de famílias heteroparentais.
Há outra questão, que é uma questão que muitas vezes surge e que pode muitas vezes estar associada a alguma ideia de desvio ou de normalidade, e que tem a ver com se as crianças filhas de homossexuais se tornarão elas próprias homossexuais, como sabem, é uma questão que muitas vezes existe na própria sociedade. Também aqui os estudos apontam que não há orientação sexual das crianças, não depende da orientação sexual parental, e que, dado que há muitos outros fatores que influenciam naturalmente isso, e que é mais do que as crianças, e por isso a resposta é de que elas não mais do que as crianças de outro tipo de configurações familiares, e a orientação sexual dos filhos não parece depender da orientação sexual parental. Depois, uma questão que não quisemos de maneira nenhuma também, porque elas surgem, não podem ser iludidas. Muitas vezes aparecem como também que se os pais homossexuais masculinos são pedófilos ou abusadores sexuais, também este é um argumento muitas vezes sacado, e há vários estudos que comparam e veem os casos de abuso e quantas pessoas é que são, de facto, homossexuais ou heterossexuais, e aqui a resposta é que também não, parece ser menos provável que crianças de famílias homoparentais sejam vítimas de abuso físico ou sexual por parte dos pais. Depois temos uma questão muito importante também, que é a questão que se as crianças de famílias homoparentais sofrerão discriminação. Esta também é uma questão fundamental. Há muitos estudos, porque a questão da discriminação negativa é muito importante, e por isso há fatores vários que são relacionados com a investigação, com estigma, com ridicularização, com exclusão até de atividades, e por isso há aqui algum trabalho também nesse sentido, e também da capacidade de desenvolvimento de resiliência face a esta situação de estigma. Há poucas evidências de abuso ou bullying de crianças de famílias homoparentais, mas de facto aqui há algumas dimensões que apontam para possível estigma, bem como aparece muitas vezes associado também a outras condições. E por isso aqui temos, elas estão bem adaptadas socialmente, as crianças de famílias homoparentais, mas há aqui estigma que muitas vezes é muito semelhante ao que se encontra com estigma baseado em outras condições. Estou a falar, por exemplo, relacionamento, por exemplo, crianças que são obesas, crianças que são de outras etnias, crianças que usam algumas características distintivas e que, de facto, há um caráter de estigma, muitas vezes associado, por isso não parece ser diferente desse, e é uma das conclusões que tem sido adquirida nesta situação, é que, podendo existir, e a resposta para esta pergunta é que, de facto, é provável que possa haver estigma, no entanto, isso não as impedirá, quando impede outras crianças alvo de discriminação, e provenientes dos mais variados tipos de família, se desenvolverem saudavelmente e manterem relações positivas com os outros, uma vez que existem fatores de proteção e resiliência que diminuem ou anulam os possíveis efeitos negativos da discriminação. Trata-se naturalmente de uma dimensão que tem uma compensação também que pode existir em termos da família. Depois, no que diz respeito a viver numa instituição ao invés de numa família homoparental, aí não há estudos que comparem diretamente as mesmas coisas, mas de qualquer maneira há estudos sobre a comparação entre viver institucionalizado e viver em meio familiar. E geralmente, mesmo até há um estudo português nesse sentido, geralmente é desfavorável para as crianças que estão institucionalizadas. Aliás, de um estudo português que foi publicado em 2012, com 120 crianças institucionalizadas, a intensidade de depressão é superior nas crianças institucionalizadas, e as crianças institucionalizadas apresentam maior intensidade de humor negativo, problemas interpessoais, ineficácia e autoestima negativa. E por isso a institucionalização não é, de facto, uma boa, digamos assim, alternativa ao meio familiar. E por isso a institucionalização traduz-se num conjunto de desvantagens psicológicas, cognitivas, emocionais e sociais para a criança. As crianças que vivem em contexto homoparental não sofrem de nenhuma destas desvantagens e têm acesso a um ambiente familiar que potencia o seu desenvolvimento. Depois havia que questionar uma coisa muito importante, que tem sido fundamentalmente discutida, bom, então, com estes resultados, será que estes estudos estão enviesados? E um bom questionamento científico deve, e até porque muitas vezes este é um dos argumentos que é utilizado, deve fazer essa questão. E, de facto,
há críticas importantes a estes estudos e há também defesas destas críticas, fazem-se críticas sobre os estudos serem feitos, terem sido na sua maior parte feitos com famílias homossexuais femininas ou com amostras pequenas ou com particularmente participantes caucasianos de nível económico médio ou alto, provenientes de centros urbanos, e por isso estas são críticas legítimas que se fazem em ciência a estes estudos e há, digamos assim, também resposta a estas críticas que merece consideração e que diz que a evidência encontrada oferece muita informação e que os estudos têm geralmente, mesmo os estudos de pequena dimensão, quando se fazem estudos de grande dimensão, eles replicam os resultados dos de pequena dimensão. Há uma consistência de resultados obtidos por métodos diferentes em termos de intervenção metodológica e que também se refere que se, obviamente, crescer com pais homossexuais fosse tão catastrófico para as crianças, esses estudos baseados em amostras pequenas e não representativas já o teriam demonstrado, uma vez que seria um fenómeno demasiadamente evidente. E por isso, apesar da existência de algumas limitações inerentes ao próprio processo de investigar um tema, permanece claro que as evidências científicas que já existem sobre o desenvolvimento de crianças, filhos de pais e mães homossexuais, são válidas e dão suporte à discriminação legal. Finalmente, apresentamos as posições, temos a oportunidade de transcrever, eu penso que já serão do conhecimento deste grupo de trabalho, das principais associações e entidades profissionais da psicologia e da psiquiatria, que na maior parte dos casos, na maior parte não, em toda a totalidade dos casos, dizem que não há base científica para concluir que as famílias homossexuais, neste caso, são pais não capazes e que os processos de interação familiar são centrais no desenvolvimento. E por isso há claramente, tanto na Associação Americana de Psicologia, como na Associação Americana de Psicanálise, como na Academia Americana de Pediatria, no Colégio Oficial de Psicólogos de Madrid, na Associação Americana de Psiquiatria e na Academia Americana de Psiquiatria e da Criança e do Adolescente, um conjunto de conclusões que vão na direção de focar muito os aspectos da qualidade da relação para as crianças, que elas precisam de um meio seguro, de relações que perduram e que isto não depende da família ser homoparental ou heterossexual. Em conclusão, as semelhanças entre as famílias homoparentais e heteroparentais são bastante superiores às diferenças que possam existir entre elas. Não existem diferenças significativas em comparação com pais e mães heterossexuais. Deve haver uma convergência na comunidade científica sobre o facto da configuração familiar, de qualquer que ela seja, não ser um aspecto determinante para o desenvolvimento das crianças, mas sim a dinâmica relacional familiar. E por isso as evidências científicas sugerem que as decisões importantes sobre a vida da criança e os adolescentes sejam tomadas com base não na orientação sexual dos pais, mas na qualidade da sua relação enquanto pais. Por isso conclui-se que os resultados das investigações psicológicas apoiam a possibilidade da coadoção por parte de casais homossexuais, uma vez que não se encontram diferenças relativamente ao impacto da orientação sexual no desenvolvimento da criança e nas competências parentais. Seguem-se todas as referências e estudos que deixamos para a apreciação, respectivas zonas de onde foram tiradas bases de consideração, impacto, um conjunto de estudos, e estes foram os trabalhos que nós tivemos a oportunidade de realizar um trabalho intensíssimo que realizamos nestas 2 semanas e meia. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós temos